Boa noite, a paz do Senhor e graça a todos da igreja. Quero agradecer a Deus imensamente pela oportunidade, mais um presente na minha vida, de poder estar aqui testemunhando toda a transformação, toda a restauração, toda a edificação do meu lar que Deus fez. E vou contar um pouco do meu testemunho aqui, que testemunho só vai aumentando cada vez mais para a honra e glória de Deus, amém? Agradecer aos pastores, Felipe, todos que me deram essa possibilidade aí de estar podendo testemunhar. Gostaria que todos da igreja abrissem Apocalipse 3:20. Amém? A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Amém? Abrir a porta da nossa casa, na palavra de Deus, é abrir o nosso coração. Deus nunca vai arrombar o seu coração para que ele venha ser o principal. Você vai ter que deixá-lo entrar por livre e espontânea vontade, pelo amor que você tem, para que ele venha exercer toda a sua autoridade, todo o seu poder e toda a sua transformação. Porque quando Jesus entra na nossa vida, há transformação. Se Jesus entrou na sua vida e não houve mudança, Jesus ainda não entrou. E nós temos na palavra de Deus duas formas de conhecer e servir a Deus. A primeira, na alegria. Deus me proporcionou todas as alegrias que eu poderia ter na minha carreira profissional, dentro da minha vida. Me tirou lá do Mato Grosso, onde eu nasci, me colocou no interior do Paraná, na primeira equipe onde eu joguei, chamada União Bandeirantes, no interior do Paraná. Ali Deus me abençoou imensamente, onde aos olhos dos homens já era impossível. Deus começou a agir dentro da minha vida. Me colocou em todas as seleções de base. Eu passei por seleção sub-17, sub-20, sub-23, jogando por uma equipe do interior de terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Isso é a mão de Deus. Mas eu, muito vaidoso, muito soberbo, muito egoísta, nunca achei que aquilo fosse o cuidado de Deus com a minha vida, de ter me tirado do interior do Mato Grosso, trilhado o meu caminho desde o ventre da minha mãe, me abrindo todas as portas profissionais, todas as felicidades que um homem mundano poderia ter, eu tinha. Todas as coisas fáceis que vocês podem pensar. Eu, com 16 anos, já atuava no profissional dessa equipe. Então, eu era o jogador mais conhecido dentro dessa cidade. Já vinha sendo convocado para seleções. Então, tudo era muito fácil, como é em qualquer equipe de futebol, independente da divisão. Infelizmente, o mundo é muito proveitoso para as coisas mundanas. Então eu tinha festa todo dia, tinha bebida, tinha mulheres, tinha coisas materiais, e a minha alegria fora dos gramados era a bebida. Eu continuei com a minha vida totalmente perdida, totalmente fora dos princípios, dos padrões de Deus, porque eu achava que tudo que estava acontecendo na minha vida era pela força dos meus braços. E Deus continuou me abençoando. Me trouxe ao Cruzeiro em 99, 2000, quando eu tive a primeira oportunidade de estar aqui nessa cidade, onde eu fui campeão da Copa do Brasil em 2000, sendo reserva na época. Então Deus vinha sempre abrindo meus caminhos, sempre me mostrando o melhor dessa terra que Ele colocou para a minha vida, para os meus sonhos, mas eu sempre fechando os olhos e fechando a porta do meu coração, como diz aqui em Apocalipse 3:20. Deus me tirou dessa terra aqui, que hoje eu sei que é uma cidade abençoada, onde verdadeiramente nós temos igrejas que pregam o Evangelho da forma que agrada a Deus, não aos homens. Então nós chamamos de uma cidade abençoada. Então hoje eu sei que isso é real. E me levou ao Rio de Janeiro, aonde continuou me abençoando, onde eu comecei a jogar
na equipe do Vasco, com 21 anos, eu assumi o gol como titular. E aí Deus me abençoou novamente. Foi quando eu fui convocado pela primeira vez para a seleção profissional, em 2003. Acho que alguns aqui nem eram nascidos ainda. Estou ficando velho mesmo. E uma equipe grande, como eu tinha na equipe onde eu comecei, a proporção só aumenta. Então, tudo que eu tinha de fácil no interior do Paraná, eu continuei tendo muito, muito, muito mais. Todas as festas, convites, todas as coisas que me afastavam de Deus. E eu tive a oportunidade de conhecer a verdade. Deus já falava ao meu coração. Só que quando eu bebia, eu me transformava. Eu esquecia de Deus. E eu abri a minha casa para receber uma célula. Desde aquela época, no Rio de Janeiro. E abri a minha casa, mais para fazer ego para os meus amigos que eram cristãos, que jogavam comigo no Vasco, mas eu achava que era para fazer relacionamento, mas Deus já estava me chamando, Deus já estava tocando pessoas para que pudessem me alcançar e para que eu pudesse ser hoje um testemunho vivo do que Deus pode fazer na minha vida e na vida de vocês, na vida de quem está nos assistindo aí pela TV, em outra sala. Para vocês verem tão grande o cuidado de Deus, nessa célula, eu e minha esposa estávamos participando, e um dia o pastor pediu para orar para nós dois. Minha esposa, ela também dá a palavra, ela dá o seu testemunho, e essa parte ela até conta com ênfase no seu testemunho que Deus nos chamou naquele momento ali para ter um relacionamento de verdade com Ele. Mas como a minha esposa era totalmente calculista, exata nas coisas dela, nós tínhamos 6 meses de casado, e minha esposa já tinha determinado, dentro de si, em toda a trajetória da vida dela, que ela ia só ter o nosso primeiro filho, depois de 2 anos de casado. E esse pastor foi usado por Deus para nos mostrar novamente o caminho que nós devíamos seguir, e nos chamou para orar. E naquela oração o pastor disse: Deus manda dizer, Ele está enviando um presente, você está grávida. Pensa numa mulher brava, rapaz. Ela só não avançou no pastor aquele dia ali, porque eu segurei a mão dela, mas no outro dia, para fazer a afronta, ela foi fazer o exame. E eu fui treinar, ela foi comigo, e São Januário fica longe da onde a gente morava, e não ia dar tempo de chegar no laboratório, né, para ver o resultado. Ela toda ansiosa para levar o resultado de que ela não estava grávida para o pastor na próxima reunião, e desmascarar o pastor, que esse era o maior pensamento dela. Ligou: eu fiz o exame de gravidez, queria saber o resultado, não vai dar tempo. Aí a moça falou: meus parabéns. Aí eu já vi que a voz dela começou a mudar, e eu dirigindo o carro. Ela: não é possível, não, você está grávida sim. Desligou e já começou a chorar, e eu rindo por dentro, né? Pô, alegria, uma herança. Hoje eu sei que é herança de Deus, mas mesmo você sendo do mundo, é um presente de Deus ser pai. E ela ligou de novo, falou: moça, vê se você não viu o meu nome errado aí. Eu liguei aí, isso aí é pior que Tomé. E aí ela: não, senhora, a senhora está grávida mesmo. Aí foi aquele chororô. Nós continuamos na célula, mas não aceitamos esse cuidado de Deus para nossas vidas. Olha o que Deus faz, nos mostra um milagre, uma dádiva que só Ele pode, nos anuncia abertamente, e nós continuamos no mundo. Mas como diz a palavra, o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso.
Parece difícil ou parece estar distante a nossa bênção, mas para Deus é muito perto. E eu tive novamente a oportunidade de voltar para Belo Horizonte. Eu tinha 3 propostas de times brasileiros. A do Cruzeiro era a pior proposta que eu tinha. Mas Deus tinha um propósito muito maior do que as propostas que estavam no papel. Muito maior do que o dinheiro que eu tinha naquele momento no papel. E Deus trilhou esse momento e me deu a oportunidade de concretizar o meu retorno para o Cruzeiro. E eu voltei para o Cruzeiro e continuei com a minha mesma vida mundana, totalmente perdido. Em 2005 eu cheguei, e esses 1 ano e meio foram os piores anos da minha vida, assim, em termos de estar totalmente corrompido com as coisas mundanas. E Deus tinha um propósito para a minha vida, e esse propósito foi se cumprir em 2007, numa final de campeonato. Eu achando que era só mais uma final, de tantas que eu já tinha disputado, de tantos clássicos que eu já tinha vivenciado, tanto aqui como no Rio de Janeiro, com muita gente no estádio, com o mexer de todos os torcedores dentro do estado. Então, com a minha soberba, com a minha prepotência, achava que era mais uma partida, que eu ia entrar, ia conseguir fazer o meu melhor, como eu sempre fiz, achando que tudo era pela força do meu braço. Mas nesse dia Deus tinha um propósito para a minha vida, e Ele tinha decretado que seria nesse dia que Ele iria me resgatar. Amém? E eu fui para esse jogo, como se fosse mais um, e tomamos um gol. No segundo gol, eu tive um impacto com o meu joelho esquerdo, e foi onde Deus começou a me jogar no pó. Eu lesionei meu joelho esquerdo, rompi os ligamentos posterior, mas por ter uma musculatura muito forte, eu continuei dentro da partida. Eu poderia ter saído, estava 2-0, mas não era porque eu quis dar uma de herói, é porque Deus tinha que me jogar verdadeiramente ao pó. Eu tinha que quebrar e fazer novo. Porque se somente eu tivesse machucado, eu não teria vindo para Jesus. Como muitas pessoas passam dificuldade, sentem dor e acham que não precisam de Deus. Mas Deus tinha um propósito da minha vida. Ele sabia que eu ia ser um testemunho vivo dele. E eu continuei dentro daquele jogo, e no lance nós tomamos mais um, e no lance do 4º gol, foi aonde Deus me colocou definitivamente no pó, e totalmente humilhado e prostrado, aonde eu tomei um gol, onde eu estava indo pegar uma bola dentro do gol, e passou uma bola assim, eu olhei para a bola assim e falei, mas de onde está vindo essa bola aí? Essa bola está lá, a outra está vindo aqui, e continuei andando, e foi um gol que girou todo mundo, e acabou aquela final, a primeira partida daquela final, e meu nome correu o mundo inteiro, onde eu tomei um gol, que eu estava de costa, indo pegar outra bola. Então aí as pessoas começaram a colocar rótulos. Primeiro, que eu iria ficar marcado pelo aquele gol para o resto da minha vida, da minha carreira, que eu nunca mais ia jogar no Cruzeiro, que eu nunca mais ia jogar em uma grande equipe, que eu nunca mais seria um jogador que teria o reconhecimento. E naquele momento, girando aquela notícia na rede social, não era como agora, né, que hoje você não pode nem falar que já está lá. Antes você pronunciar, já saiu lá. E o povo acredita, nem você falou e o povo já está acreditando. Infelizmente, a gente está perecendo por falta de conhecimento, mas nem todo conhecimento provém da vontade de Deus. E aquilo
Machucou muito, não só a lesão, porque eu sabia que tinha me machucado gravemente, porque nós nos conhecemos e principalmente eu, atleta que nunca tinha me lesionado, sabia que o grau daquela lesão era muito grave. Fui para casa, muito chateado, muito triste, muitos comentários, e no dia seguinte fui fazer o exame. Fiz o exame, a nossa apresentação era no dia anterior. A gente fez tudo que tinha que ser feito, e eu cheguei muito cedo aquele dia na toca, fui até de carona, porque não tinha como dirigir, meu joelho não dobrava, de inchado que já estava. E quando eu estou chegando na toca muito cedo para o treinamento, eu já vi que tinha um torcedor ali, um torcedor lá. Eu falei, os torcedores estão fazendo aqui cedo, né? Depois do que aconteceu. E fui conversar com o médico. Chegando para conversar com o médico, mais uma paulada. Eu achei que eu ia ficar muito tempo parado. 2 meses, no máximo 3, que para nós já é muita coisa. E foi quando o médico me chamou. Vem cá na minha sala que eu tenho que falar com você. E é sério. Naquele momento eu falei, pior que tá, não fica, né? Falei, tudo que já aconteceu ontem. Já fiz o exame. Vou ficar um tempo parado, normal. E foi naquele momento que eu recebi mais uma notícia, que naquele momento foi a pior notícia que eu tinha recebido na minha vida, quando o médico me falou que eu ia ficar de 6 a 8 meses parado. E aí meu mundo verdadeiramente caiu. Toda a soberba, toda a prepotência, toda a vaidade pelas coisas que o futebol te coloca no dia a dia, pelas coisas que a mídia te coloca, falando que você é isso, falando que você é aquilo. Então, por isso que eu nem acredito quando eu estou lá em cima, que eles falam, você é o melhor goleiro, e nem quando eles falam que eu sou o pior goleiro do mundo. Porque quem me justifica é Deus. E aí eu fui baqueado para o meu quarto, e a hora que eu estou caminhando da sala do médico para o meu quarto, eu escuto distante, batuque de tambor, gritaria, fogos. Aí eu cheguei no meu quarto, ficou mais forte aquele barulho, e eu olhei assim, por cima da sacada do quarto, dá para ver a rua na frente da toca, 2. E ali eu vi muitos torcedores, faixas, todo mundo me xingando assim, Fábio, frangueiro, Fábio, nós não precisamos de você, queremos que você vá embora, isso e aquilo, e aquilo foi o limite para o meu coração mundano. Eu fui em direção à sala do presidente, cheguei na sala do presidente, quero falar com você. Ele falou, pode entrar, Fábio. E falei, eu quero que... Eu tinha mais 2 anos de contrato, se não me engano. Ou 1 ano. Eu falei, eu quero ir embora. Eu não quero mais ficar aqui. Esse momento está muito difícil, eu não estou aguentando, e agora quem não quer ficar sou eu. E ali, novamente, hoje eu entendo o cuidado de Deus com a minha vida. Deus usou aquele presidente para falar ao meu coração. E aquele presidente, com a voz que eu senti, que era direcionada de Deus para a minha vida, me deu paz. Ele falou, Fábio, você não vai embora. Você vai se recuperar, e você vai voltar, e você vai jogar no Cruzeiro. Você é meu goleiro. Naquele momento eu senti a paz que eu nunca tinha sentido, porque a paz de Deus transcende todo o entendimento, é uma paz diferente, que nada que o mundo venha nos colocar, independente do obstáculo, independente do problema,
não tira essa paz, porque nós temos um Deus fiel em todos os momentos. E naquele momento eu senti paz. E aí que vem os amigos verdadeiros, não os amigos do mundo, mundano, que são amigos somente nas festas, somente nas coisas erradas. E um casal de amigos nosso, Giovanni, que jogou no Cruzeiro, e a Roberta. O Giovanni, eu conhecia ele desde 16 anos, a gente passou em todas as seleções, e ele sempre fiel a Deus, sempre pregando dentro da seleção, mas nós não queríamos. Mas não é que nós não queríamos, nós não estávamos preparados ainda para aquilo que Deus tinha para a nossa vida. E como eu disse, o tempo não era aquele, o tempo de Deus estava por vir na minha vida ainda. Então a gente teve a oportunidade de receber o carinho desse casal, e é onde eles começaram a lançar a primeira semente. Mas mesmo assim, o mundo vai colocando cada vez mais coisas negativas no seu coração, e as pessoas começaram a duvidar. Na semana seguinte, no final de semana seguinte, tinha o segundo jogo da final, aí todo mundo estava duvidando do meu caráter, falando que eu não estava lesionado, que eu tinha sido retirado do jogo, que eu nunca mais ia vestir a camisa do Cruzeiro. Então aquilo vai machucando, e aquilo vai te deixando com o coração cada vez mais ferido. E eu continuei a minha vida, a minha rotina, seguindo aquela palavra que o presidente me deu, que eu tenho total certeza que foi de Deus para o meu coração. E continuei a tratar. Eu usava uma proteção no joelho, para não dobrar. Eu fazia o tratamento, chegava muito cedo em casa. E ficava na frente da TV. Tenho esse costume, não sei se mais alguém tem, de assistir todos os canais o mais rápido possível. Eu sou desse jeito. Então eu fico trocando todos os canais. Coitado do Rafael, que é meu parceiro de quarto. E eu tinha esse costume, ainda tenho até hoje. Fiquei na frente da TV. E hoje nós temos vários programas, né, evangélicos, pastores abençoados de Deus que vêm pregando a palavra. E eu, na hora que eu vi o pastor, eu tirava. Pá. Falei, quer saber de pastor nada? Isso foi uma semana, mais ou menos, 10 dias, não me recordo o tempo, porque o tempo de Deus é diferente. Foi um cuidado tão grande que Ele teve com a minha vida, que eu descansei. E isso passou, chegava na frente da TV, pastor, eu tirava. Mas o dia de Deus estava preparado para a restauração da minha vida. E um dia eu cheguei muito cedo, estou deitado na cama, né, sentado, com a perna esticada, e aí eu estou trocando, parei, como se fosse aquela TV ali, ó. Aí na hora que eu parei, o pastor falou assim, eu quero orar para você que lesionou o joelho. Eu olhei para o lado e falei, não é possível que esse cara falou comigo. Aí eu falei, ele falou, você mesmo, está machucado do joelho. Eu falei, caraca, ele falou comigo mesmo. Eu falei, vou orar. A minha fé naquele momento, irmão, era suficiente, era o grão de mostarda que foi plantada dentro do meu coração e que Deus preparou aquele momento tão especial. Fechei meus olhos, abaixei a cabeça e orei. Irmão, pela glória de Deus, 10 segundos, meu joelho pegava fogo, brasa, meu joelho parecia brasa viva. E naquele momento, eu entendi o cuidado de Deus com a minha vida. Gritei minha esposa do mundão também, gritei, ela achou que eu tinha caído da cama. Falei, Sandra, corre aqui, corre aqui, corre aqui. Ela, o que foi? Você não vai acreditar. Eu falei para ela, fala. Falei, você não vai acreditar, eu fiz uma oração aí. O pastor na TV, meu joelho pegou fogo. E Deus colocou no meu coração que eu fui restaurado. Aí minha esposa olhou para mim e falou assim,
Só faltava falar, maluco esse cara, tá maluco já. Acabou. Ela falou, legal. Hoje eu falo para ela, falei, Sandra, como? Eu te conto um milagre de Deus, coisa que milagre na nossa vida acontecia assim, numa frequência gigantesca. Eu te conto um milagre e você fala, legal. Ela até riu hoje, no testemunho ela conta também essa parte. E aquilo me deu mais força, me deu paz. E aí eu comecei a buscar a Deus. Aí eu abri a porta do meu coração para Deus entrar. Como está em Apocalipse 3:20. E aí eu comecei a ir na igreja. Aí eu comecei a querer aprender verdadeiramente o que Deus quer para nossas vidas, em primícias, que é primeiramente adorá-lo. Ele fez a gente para adorar Ele primeiramente. E aí eu comecei a ter conhecimento de Deus e comecei cada vez mais a ver o cuidado de Deus com a minha vida. Eu chegava na igreja, em todos os lugares que eu ia nessa cidade, ou em qualquer canal que eu colocava de esporte, passava o gol que eu tinha sofrido. Eu chegava na igreja, ninguém falava de futebol. Eu sei do cuidado de Deus, porque aonde eu congrego, quando eu vou, às vezes no tempo principal, que eu agora participo da missão, a gente faz a obra na missão. Quando eu vou, a pessoa fala de futebol. E naquela ocasião ninguém falava de futebol, ninguém falava do que aconteceu. Então eu vi o cuidado de Deus com a minha vida. Eu estava no meio do povo, todo mundo levantado, eu, às vezes de boné, pastor que nunca tinha me visto. Deus direcionava e Ele falava tudo que eu queria escutar, tudo preparado por Deus para a minha vida. E aquilo foi me fortalecendo, foi me dando cada vez mais intimidade com Deus, que é o que nós precisamos. Porque às vezes o mundo coloca medos em nossas vidas e a gente acha que vai ser derrotado por esses medos. Não. Se você tem intimidade com Deus, Deus vai falar com você, vai usar pessoas, vai usar o louvor para te abençoar e para concretizar aquela paz que eu te falei, que transcende todo o entendimento. E eu comecei a buscar Deus na intimidade e Deus falou comigo. Falou, Fábio, eu restaurei seu joelho e você vai voltar a jogar. Em 2 meses e meio. Eu só não falei Deus é maluco porque o temor era grande. Falei, mas Deus, como que eu vou voltar em 2 meses e meio? Se o médico falou que no mínimo era 6 meses. Tem mais. E você vai voltar sem esforço. Eu falei, ai Deus, torcida não quer ver eu nem pintado de ouro. O último goleiro do mundo. Não queremos o Fábio. Não, pode ir embora. Falei, Deus, não tem como, só pela tua graça e tua misericórdia e pelo teu amor com a minha vida. Ele falou, é por isso mesmo. E eu continuei tratando, cada vez mais buscando a Deus. Mas você quer ver a hora que eu falei para o médico que eu ia voltar em 2 meses e meio? Pensando num cara que voou lá no teto, assim, falou, você é doido, você é maluco, não tem como. A medicina não aceita isso. Eu falei, mas Deus falou que eu vou voltar e eu confio em Deus. E a minha vida é assim, eu não confio em máquinas, nem em carros de guerra, nem em cavalos. Ensina a mão poderosa de Deus que está sobre as nossas vidas. E eu falei para o médico, ele ficou irado naquele momento, mas eu continuei. Cada movimento que eu fazia, glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. E isso, cara, como que ele vai voltar se ninguém quer ele? Aí entrou o primeiro goleiro, machucou. Entrou o segundo goleiro, não foi bem. Aí o treinador chegou em mim, falou, Fábio, a situação está difícil. Hoje está bom ainda, gente. A situação não está difícil. Deus está no controle. Pode ficar em paz.
Ele falou: Fábio, nós vamos ficar uma semana fora e quando eu voltar eu vou precisar de você. Eu falei: estou pronto. Aí foi pela fé, meu, pronto. Meu joelho só vinha até aqui assim, ó. Eu falei: estou pronto, pode ir. Quando você voltar, estou pronto para jogar. Mas eu nem ligava o tempo que tinha passado. Por isso que eu falo que o tempo de Deus é totalmente diferente. E o treinador viajou, eu fiquei essa última semana treinando com preparador de goleiro. Eu não tinha treinado com preparador de goleiro. E a hora que eu fazia os movimentos, eu falei: meu Deus, aleluia, só o Senhor. E eu voltei. Campeonato Brasileiro. Aí eu falei: como vai ser? A torcida vai me xingar? O xingo eu já tenho, né? Porque já estava me xingando faz muito tempo. Aí Deus me deu paz. Vai e faz o que você sabe. E eu entrei naquele jogo. Entrei no campo. E a torcida, naquela época, não tinha o palavrão que tem hoje. Eu estou tentando mudar esse palavrão. Aí gritou: Fábio, 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 Fábio. E aí eu senti o cuidado de Deus novamente com a minha vida. E na arquibancada estava minha esposa, que falou que era legal. Aí ela já estava firme. Já estava na palavra já. Ela testemunha o que Deus fez na vida dela também. E estava com uma amiga. Ela falou: que dia é hoje? Aí a amiga dela falou: tal dia. Aí minha esposa machucou tal dia. Aí ela fez as contas nos dedos. E para a honra e glória de Deus, em 2 meses e meio, Deus me colocou sem esforço, restaurado, curado e verdadeiramente prostrado diante dos seus pés. E aí, o Cruzeiro começou a vencer. Nós conseguimos aí 7 vitórias em 9 jogos. A gente conseguiu 7 vitórias, 2 empates. Mas antes disso, você lembra que eu falei para vocês que eu ia ficar marcado por ser um cara derrotado pelo gol que eu tomei? Ia ficar marcado que nunca mais ia jogar numa grande equipe. Mas o homem não pode determinar o que Deus tem para a sua vida. A última palavra é de Deus. E Deus sempre surpreende. Eu era tudo isso. Há 2 meses e meio. Eu voltei a jogar, se passaram mais 2 meses. E antes de acabar o campeonato, Deus me coloca mais uma promessa que Ele tinha para a minha vida, que hoje, naquele momento, eu entendia os planos de Deus, que tudo o que aconteceu na minha vida, desde a minha saída do Mato Grosso, todos os cuidados, todos os livramentos, eu entendi que era Deus na minha vida. E Deus realizou mais um sonho, de um cara derrotado, marcado. Ele me trouxe uma proposta para me jogar na Espanha. Mais um sonho do meu coração, desde garoto que eu tinha esse sonho, de jogar na Espanha. Mas eu comecei a descansar em Deus, querendo o melhor de Deus, e que Ele direcionasse o que era melhor para a minha vida. Eu fui de férias, já tinha essa proposta da Espanha, e meu empresário me ligou. Eu estava na Itália, e meu empresário ligou e falou: Fábio, já acertei aquela proposta com o time espanhol, está tudo certo, o contrato está do jeito que a gente pediu, o cara está alucinado com você, você vai entrar até sem o passaporte europeu, porque eles querem você de qualquer jeito, o dirigente está doido. Quando Deus faz, até o passaporte é desnecessário. Eu falei: amém. Mas você vai ter que sair daí da Itália e vai ter que ir para a Espanha.
assinar o contrato e voltar para a Itália para depois você ir embora para o Brasil. Falei, beleza, pode arrumar as passagens que eu estou pronto para ir. Fui para a Espanha, chegando na Espanha, o dirigente lá me buscou com um carrão. Na hora que eu fui pegar a mala, o cara já estava lá com a mala na mão. Falei, o cara quer que eu fique aqui mesmo. Falei, esse cara está querendo que eu jogue na equipe dele mesmo. Deus é perfeito. E aí o Pablo, meu filho, que hoje tem 10 anos, ele naquela ocasião tinha 2 anos. E chegou dormindo, né? Normal da criança e tal, cansado de viagem. E aí o dirigente falou, ó, vamos levar sua esposa para o hotel. Chegando lá no hotel, ela fica num quarto, nós vamos para o clube e aí a gente começa a resolver lá e você assina o contrato. Falei, tá bem, tá na paz, vamos. Chegamos no hotel, subi com o Pablo para o quarto junto com a Sandra. Deixei ele na cama, a hora que eu estou saindo, a Sandra falou, vamos orar. Falei, bora. E foi a primeira vez que a gente orou como casal. E foi uma bênção de Deus desde o primeiro momento, desde a primeira oportunidade. Aí, dobramos o joelho, do lado da cama. Aí a Sandra começou, Senhor Deus maravilhoso, agradecemos por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Mas se essa cidade aqui não for bênção para a nossa vida, eu comecei a abrir o olho assim, falei, que se não for para a gente seguir no teu caminho, testemunhando o que o Senhor é na nossa vida, e eu só abrindo o olho assim, falei, o que a Sandra está falando? Que o Senhor nos leve embora. Eu falei, meu Deus, segurando assim. Mas eu falei assim, aí por dentro eu falei assim, não, mas está tudo certo, Deus, está tudo certo. O Senhor que mandou a gente vir, está tudo certo. E eu concordei. Falei, amém, em nome de Jesus. Deixei ela no quarto e fui para o clube. Irmão, cheguei no clube. Aí o cara começa a te mostrar. A gente já vendeu todos os ingressos. O cara começa a fazer uma lavagem na sua cabeça. O estádio está sempre cheio. Esse é o nosso CT. Esse é o estádio novo que a gente vai construir. Você vai morar em tal lugar. Você vai fazer isso. Carro é esse e tal. Falei, Jesus, aqui é bom demais, hein? Aí falou, você tem patrocínio de material esportivo? Falei, não tem não. Falei, já tem, já. Ele falou para mim. Falei, isso aqui é tudo rápido assim. E eu, só com a força dos meus braços. Grandão, né? Deus está no controle. E aí, a hora que eu peguei o primeiro papel, contrato, comecei a ler, meu nome estava certo. Aí comecei a ler a outra linha, falei, Aí outra, falei, mas está tudo errado aqui. Aí eu falei, aí eu estava com 2 advogados, né, que trabalhavam para o meu empresário, para ler o contrato, que estava em espanhol também, para não ter erro, né. Aí eu olhei para eles assim e falei, mas está errado o negócio. Aí o dirigente falou, tem algum problema aí? Então? Eu falei, está errado. Ele falou, errado? Eu falei, está errado. O que está errado? Eu falei, está tudo errado. Aí o cara falou, não é possível. Falei que o que vocês pediram eu aceitei. Eu falei, não pedimos nada disso, não. Aí estava o dirigente na minha frente, o empresário espanhol, e o empresário espanhol intermediou o negócio, né? Falava com o dirigente, passava para o meu empresário falava com ele e ele passou. Ele não passou nada do que o meu empresário pediu, nem uma vírgula, só acertaram o meu nome, só. Aí eu falei, não, está tudo errado, e o cara aqui, sonso assim, nem eu só olhava, o cara achou que eu estando lá na Espanha, no clube, eu ia me empolgar com todas as coisas que ele me mostrou, e que eu ia aceitar aquele contrato. Aí eu falei, está tudo errado, cara. Aí o dirigente falou assim, está errado? Então vamos fazer agora. O que você quer? Como que era antes? Eu falei, então bora, agora, senta aí. E eu comecei a acertar tudo. Tudo pela força dos meus braços. Eu queria casa. Então tá bom, tô a casa. Eu queria passagem, tá a passagem. E eu fui, e eu me achando. O grandão que já era o fera, né?
De repente, eu falei, nossa, a Sandra deve estar preocupada, né? Eu liguei para a Sandra, né? Falei, Sandra, guarda aí que o negócio aqui tá tudo errado e tal. E tô acertando aqui já. Aí a Sandra falou assim, uai, Fábio, você esqueceu? Eu falei, esqueci o quê? Mas você esqueceu que a gente orou? Eu falei, não. Aí eu pensei comigo, falei, já te ligo. Aí eu cheguei na frente do cara, o cara já tinha feito uns 3 contratos, gente. O cara queria que eu ficasse de qualquer jeito. Aí eu cheguei na frente do cara e falei, ó, cancela. O cara, hã? Cancela. Eu fiz alguma coisa? Eu falei, não, você não fez alguma coisa. Mas quando Deus manda, você obedece. Então eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Isaías 40, 31. Nem precisa abrir, vou falar para vocês. Mas os que confiam no Senhor recebem novas forças. Voam nas alturas como águia, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Irmão, confiar em Deus, quando você está no pó, quando você está na adversidade, é fácil. Agora eu quero ver você confiar em Deus, no melhor dessa terra para os olhos humanos. Eu só precisava assinar aquele contrato, era o sonho da minha vida. Mas eu entreguei verdadeiramente o meu coração para Deus. A minha esposa foi usada por Deus para orar. E naquele momento, por mais dor que eu sentia, de ter um sonho, de estar prestes a assinar, depender somente da minha assinatura, eu resolvi, como em Isaías 40, 31, confiar em Deus. Porque se a gente confia em Deus, nós podemos não ver a vitória, mas a vitória é certa. Porque Deus, Ele vai fazer na sua vida o que Ele tem de melhor. E eu voltei para o hotel, cheguei lá no hotel, a Sandra não sabia o que eu tinha feito. Cheguei lá, o empresário estava doido comigo. Achou que a Sandra tinha falado alguma coisa para mim no celular. Aí ele esbravejando, tal, e nós... Eu falei, vamos embora. E eu achando que o cara ia me levar de carrão, pegar minhas malas. Aí o cara falou, pega um táxi aí. Aí eu muito triste, a Sandra triste, porque depois eu contei para ela, né, o que tinha acontecido. Estou saindo com as minhas malas, empurrando, colocando no táxi. As malas grandes. Aí ninguém sabia que eu estava lá na Espanha. Eu tinha uma cláusula no meu contrato, que o clube pagava e o Cruzeiro era obrigado a me liberar. Foi Deus que colocou essa cláusula, que eu não pedi, nem meu empresário. Mas Deus sabia o que ia acontecer lá na frente. E aí eu estou saindo na porta do hotel assim, passa um português, falou, bom goleiro você. Eu olhei para ele assim, ele falou, vai se dar muito bem aqui nesse time. Aí eu olhei para a Sandra assim e falei, aí Sandra. Tipo assim, acho que aquela oração, agora já chegou Deus mandando aqui, né? Falei, Sandra, é Deus. Aí a Sandra, uma esposa sábia, falou, nosso Deus não é um Deus de confusão. Isso aí é o demônio querendo, o inimigo querendo colocar dúvida no nosso coração. Aí eu baixei a cabeça de novo, falei, é verdade, vamos embora. Aí entramos nos táxis. Eu olhava para a Sandra, ela olhava para mim, Pablo no colo. E a gente deixou um contrato, um sonho que eu tinha, porque Deus determinou na nossa vida que não era o lugar que Ele queria que a gente estivesse. Nós voltei para o Cruzeiro, final de campeonato novamente. Aí final de campeonato é sempre a mesma coisa, né? Parece tudo que aconteceu no ano anterior. Aí passou o gol que eu tomei, aí passou o nego falando,
é não sei o que, agora não sei o que. Antes era que eu não ia jogar mais. Aí Deus mudou. Que eu ia ficar marcado, Deus mudou. Deu uma proposta, ninguém falou. E Deus só fazendo. E vem tudo à tona. Mas naquela final eu já estava muito mais fortalecido com Deus. Já tinha uma célula em casa, onde a gente fazia o casado para sempre. Aí eu já estava líder dos casados já para sempre, estava líder de treinamento. E, por coincidência, por vontade de Deus, coincidência não, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, porque era a vontade de Deus, Deus colocou no nosso coração. E a célula era casais do Cruzeiro e também tinha casais do Atlético. E nós íamos enfrentar no fim de semana. E naquele dia a gente fez uma oração, na última reunião que teve, e eu entreguei. Falei, Deus, seja feita a tua vontade. O Senhor me trouxe aqui, o Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou a história da minha família, restaurou o meu casamento, edificou a nossa casa na rocha, inabalável. E seja feita a tua vontade, quero descansar. E fui para o jogo, de uma forma que eu nunca tinha ido em toda a minha carreira, com aquela paz no coração, do renovo, de ter conhecido a verdade, e a verdade vai te libertando das coisas mundanas, das coisas da vaidade. E eu fui para o jogo, mas como eu disse, Deus sempre surpreende. Aí nós fomos para o jogo, você lembra que eu perdi de 4-0? Ainda tomei o gol de costa. Eu não ligo que aquele gol foi o momento mais difícil, mas foi o momento mais feliz, que restaurou toda a minha vida. Então começou o jogo, aí a gente fez aqui é tudo para a honra e glória de Deus. É porque aconteceu na minha vida, é testemunho vivo, e que eu costumo falar. Nós temos a Bíblia com vários testemunhos. Hoje nós somos testemunhos. Nós temos que falar o que Deus fez na nossa vida. Nós temos que pregar. Nós temos que ser cristão fora daqui. Nós temos que ganhar vidas fora, no nosso emprego, no nosso testemunho, no nosso exemplo. Às vezes nem com as palavras, mas com as atitudes. E a gente fez 1, fez 2, fez 3, fez 4. E ainda Deus deu, como eu disse, com juros. Nós fizemos 5-0 aquele dia. Aos olhos dos homens, isso é impossível. Eu já vivenciei vários clássicos. E eu vi o cuidado de Deus com a minha vida. Porque Deus poderia ter me deixado lá na Espanha. Ele que abriu aquela proposta para mim. Porque eu era um cara derrotado. Eu era um cara que ia ficar marcado. Mas Deus tinha o melhor para a minha vida aqui e da minha família. Ele tinha que deixar a minha história totalmente diferente do que foi no ano anterior, quando eu me machuquei. Porque senão eu ia sempre ficar lembrado por isso. Eu ia ficar lembrado pela derrota dos 4-0, pelo gol que eu tinha tomado. E eu poderia estar jogando na Espanha, poderia estar jogando numa grande equipe, na Europa, poderia estar em lugares imagináveis aos olhos dos homens, mas eu ia ficar marcado aqui, pelo aquele momento. E Deus não deixa um servo seu marcado dessa forma. Depois daquilo, ganhamos aquela final, surpreendente aos olhos dos homens, mas possível para o Deus do impossível. Deus me abençoou. O Cruzeiro me chamou para renovar o contrato. Meu empresário veio do Rio. E aí meu empresário passou os valores, né? Aí minha esposa olhou, falou, Dudu, pede um pouco a mais, né? Aí ele falou, Sandra, você é doida. Ô, Sandra, eles não vão dar nem isso que eu estou pedindo. Aí a Sandra falou, então tá bom, coloca aí para ver, ué. Mas a Sandra vinha orando, nós vínhamos orando para que Deus colocasse venda aos olhos dos homens. Que não seria o meu empresário, mas a mão de Deus naquele lugar.
E eu fui para um hotel aqui perto, não teve jogo naquele fim de semana. E lá no hotel Fazenda não pegava celular. E eu descansando, de todas as formas, tanto no hotel como em Deus. E na segunda-feira, a hora que eu saí do hotel, mensagem chegando, tal. Minha esposa ligou para o meu empresário. Eu vinha dirigindo, ela ligou, falou: o que foi, Dudu? O que foi? Falou: Sandra, você não vai acreditar. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Falou de dinheiro, meu empresário acreditou em Deus. Não, isso é de Deus mesmo. Aí a minha esposa falou: o que foi, Dudu? Sabe o que a gente colocou? Você não vai acreditar. O Cruzeiro aceitou. E eu queria uma porcentagem do meu passe. E eu tinha falado para ele pedir, pede uns 20%, que na negociação você pega uns 15%, né? Você pede 15%, vai para 10%. Felipe, empresário, sabe disso. Aí falou: pede uns 20%, né? Para a gente pelo menos ter uns 15%, né? Aí ele: vocês vão acreditar. O Cruzeiro aceitou, que a minha esposa vinha orando. Ainda me deu 100% do passe. E comprou 50%. Aí eu fiquei com 50%. Por isso que eu falo para vocês que Deus sempre surpreende. Deus sempre vai além do que nós imaginamos ou que nós sonhamos. Mas eu tenho luta também, gente. Não acho que com Deus é só alegria, só vitória. A luta está aí para todos. A minha luta não é maior que a de vocês não é maior que a minha, mas nós temos um Deus que é fiel, que é soberano e que faz com que nós sejamos mais que vencedor. Então, independente da luta, independente do momento, independente da dor, confia em Deus, Ele vai te dar a vitória, para a honra e glória do nome dEle ser exaltado, sempre. Tudo é para a honra e glória de Deus. Amém? E como eu falei para vocês, vitórias, lutas, alegria, tristezas, independente de tudo isso que nós já vivemos ou vamos viver, sabe o que é melhor de estar com Deus? Eu vou falar para vocês que está aí do ladinho, em Apocalipse 3:21. Em Apocalipse 3:21 diz assim: aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de sentarem ao lado do meu trono. Isso é a melhor coisa, irmão. Não tem dinheiro, não tem fama, não tem carro, não tem apartamento, nada nesse mundo que nos dê mais alegria do que isso, de estar do lado do trono de Deus. E esse preço já foi pago pela minha vida, pela sua. Jesus veio, pagou todo o preço pelo sangue naquela cruz derramado, para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Então não deixe que o inimigo venha te colocar dúvida do Deus que você serve, porque independente da situação, independente das circunstâncias, Deus vai te dar a vitória. Deus vai te preparar para toda a adversidade. E você vai cantar o hino da vitória para a glória de Deus na sua vida, amém? Bom, como eu disse, meu testemunho, graças a Deus, só vem aumentando. Deus vem fazendo infinitamente coisas que nem no melhor dos meus sonhos eu poderia imaginar. Mas o melhor que Deus fez não são os sonhos que Ele realizou na minha vida, e sim a paz que Ele me deu, a confiança, a restauração e o melhor, poder testemunhar para Ele, poder hoje, não só a minha família, mas os meus familiares estarem servindo a Deus pelo meu testemunho. Então, Deus me deu a oportunidade de mudar a minha geração,
a geração da minha família, dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus cunhados. E hoje nós, dentro da nossa família, só tem 2 ainda não aceitaram Jesus. E em nome de Jesus, Deus tem preparado o tempo deles. Eu quero agradecer, porque para mim é um prazer estar podendo falar de Deus, agradecer a todos vocês que estiveram aqui, é uma satisfação poder louvar, adorar, engrandecer o nome de Deus, porque é o que nós precisamos. Nós viemos para essa terra para louvar a Deus, para adorar o nome dEle. Não deixe que o mundo venha te colocar outras coisas como principal. O principal é Deus e as outras coisas serão acrescentadas, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Prazer.